Certo, então, vamos iniciar hoje a aula e tá explicando aqui um pouquinho mais sobre o programa. Tá conseguindo ver a tela aqui? Pode mandar por comentário mesmo, quando tiver liberado a tela. Tá dando pra ver? Perfeito. Então eu vou estar iniciando aqui. Antes de tudo eu queria falar um pouquinho mais sobre o Trello, né? Tá explicando um pouquinho melhor, inclusive porque ontem a gente chegou a comentar sobre isso, né? A questão das recomendações e tal. Eu falei alguma coisa sobre o livro, né? Que eu queria estar recomendando aí. Então eu ia estar falando melhor aqui sobre o Trello para vocês. Como funciona, né? Para mexer no Trello. Bom, antes de tudo, quando você clicar no linkzinho que foi enviado, né? Para quem está tendo acesso ao curso, vai ter essas três áreas aqui, né? Uma área aqui de entrega de slide, que só eu vou estar mexendo com o tempo. Uma outra área de indicação geral, né? E por fim, uma área aqui que é trocas e comunidade. A área de troca e comunidade vai ser a única área que as pessoas vão poder estar mexendo aí sem problema nenhum, né? Na regra, essas duas áreas aqui, só eu mesmo que vou estar colocando arquivo. Vocês podem estar mexendo para pegar as coisas. E daí como funciona? Aqui no Trello, a gente pode trocar cartões, ó, de um lugar para outro, né? Pode fazer toda essa movimentação, mas não vamos estar trabalhando muito com isso. A não ser que a gente sinta necessidade na área de comunidade depois abrir outra. Mas aqui vai ser, por exemplo, as indicações gerais. Eu já deixei algumas indicações. Que eu deixei uma indicação de 4 livros já, que é interessante. E esses 4 livros, eles são assuntos totalmente distintos um do outro, mas contribuem para a aula, né? E você consegue ver que tem aqui um amarelinho em cima deles, nesse último aqui tem um laranja junto. O que vai estar significando isso aqui? A gente, quando tem a recomendação, a gente pode clicar e abrir o cartão, né? Então eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, no primeiro e abrir um cartãozinho, tá vendo? Aí aqui na descrição vai ter um link onde vai estar direcionando diretamente pro livro. E claro, né, esse link aqui, ó, que vai estar direcionando pro livro, eu deixei mais como algo representativo pra gente ter a ideia da capa do livro, né? Mas não necessariamente que o site que vai estar lá indicado é seguro. Aqui no caso eu deixei da Americanas, acredito que é um pouquinho mais seguro, mas se tiver outro site, não exatamente vão lá e compre diretamente no site que eu estou colocando, é mais só para ter a visão da capa, por exemplo, aqui, de qual que é o livro, quem que escreveu, para ter mais informação. Então a gente vai estar sempre com um linkzinho quando abrir o cartão aqui. E daí vai dar para ler também o que é a prioridade. Se você decorar o que é cada prioridade, é mais fácil. Só que caso você não decore, é só abrir o botãozinho aqui que vai estar escrito, ó. No caso, a prioridade amarela é tudo aquilo referente à ajuda com os estudos. Então, mexendo aqui nas etiquetas, elas podem ter várias prioridades. Sendo a verde apenas uma recomendação, aqui vai estar ligado a linkzinhos que eu vou estar enviando. O amarelo, ele já é uma coisa mais séria, é uma coisa que vai te ajudar com os estudos do curso. Então, ou seja, são livros que vão contribuir para esse estudo que eu estou ensinando. O laranja é o que tem contribuição ritualística, ou seja, o que você vai ler, o que você vai ver, o que vai estar naquele conteúdo vai te contribuir para um ritual. Você vai conseguir melhorar as formas que você faz um ritual com aquele tipo de livro ou coisa, né, que vai estar com esse laranjinha. O vermelho, ele é importante, atenção especial, né, aquilo que merece uma atenção especial. Então esse vermelho aqui, ele vai estar representando mais quando for alguma coisa que, não como exigência, mas aquele toque do professor, pô, lê isso que vai ajudar muito mesmo. Os roxinhos são eventos especiais, né? Então são, por exemplo, feiras, coisas que vão ter aí em vários lugares do mundo que eu ficar sabendo. Eu vou estar colocando com essa cor roxa. Na área de comunidade vocês também podem pôr, é só colocar a etiquetinha roxa também. E tudo aquilo que for azul é a respeito de um comunicado importante. Então a gente vai ter essas etiquetas. Se decorar fica mais fácil, porque só de bater a vista vocês já vão saber mais ou menos o que é, né? Mas se não decorar também não tem problema, é só abrir o cartãozinho aqui, ó. Por exemplo, nesse último, eu não sei o que é o laranjinha, Léo. Vou clicar aqui, ó. Ele é
ajuda com os estudos e também tem uma contribuição ritualística esse livro. Então eu vou clicar para saber qual que livro que é aqui. Daí você vai cair lá para um site, vai estar aqui nesse site a capa do livro, tudo bonitinho. E normalmente eu já deixei sites de compras, né? Mas, claro que vocês podem acabar achando em PDF, por aí vai, né? Se eu acabar achando também em PDF os livros, eu vou estar enviando aqui em PDF também mais pra frente, acredito até que é mais fácil. Ah, Léo, eu queria estar mexendo aqui na comunidade, vi um vídeo muito legal, quero recomendar pra pessoa. Só clicar aqui, adicionar um cartão, colocar um nome, ABC aqui, ó, tá vendo? Adicionou o cartão ali bonitinho, quero colocar o B, e daí vai indo e você pode colocar quantos cartões quiser aí, desde que tenha coerência com o que a gente está trabalhando, né? E daí, claro, a gente também vai estar aqui, né, verificando constantemente, né, aqui dentro, aqueles cartões que tá válido, tá aqui dentro ou não, né? Porque às vezes aluno, a gente sabe como que pode ser complicado em alguma situação específica, né? Então, só tá retirando aqui esses cartõezinhos, arquivando aqui eles. Depois eu tiro com calma. Perfeito, então. Familiarizados com a ferramenta, eu vou estar passando mais distribuição com o tempo, as coisas aqui. Mas vocês vão estar podendo mexer aqui, já tem todas as etiquetinhas. Ah, professor, eu quero uma outra etiqueta que represente uma outra coisa. Só antes comunica comigo que eu mesmo abro a etiqueta, tá bom? Então aqui dentro desse link vai ser assim que vai estar funcionando. Agora podemos de fato estar iniciando a aula com mais calma. Aqui tem alguma dúvida de como funciona? Que antes de iniciar a aula até explico melhor a ferramenta, ou podemos iniciar a aula? Tudo tranquilo? Então, perfeito. Tô ouvindo. Então, vamos iniciar a aula. Hoje vamos estar falando aqui sobre a matéria de elementos da magia. E conforme a última aula, né, fazendo uma recapitulação breve ali, a gente falou dos elementos com a versão da personalidade da pessoa, né, que mais pra frente isso vai estar evoluindo bastante com aquela questão do astral, né, do mapa astral também, signo e por aí vai. Várias ideias que tem esse cunho elemental, né? E na última aula a gente abordou bastante sobre isso, né? O elemento ligado à personalidade. Hoje a gente vai falar de uma coisinha um pouco mais interessante, que normalmente é por onde os bruxos começam. E hoje vocês vão entender porque que eu, diferente da maior parte da galera, decidi não começar por aqui quando fala de elemento. Porque daí eu quero explicar uma coisa a mais, que estava lá em outras aulas de desenvolvimento. Agora vocês já sabem lá, né, o que é a magia dentro da ideia de energia. Vocês agora, na próxima aula, conseguiram fazer aquela diferença também dos tipos de energia espiritual que existe. Já tem uma introdução das energias elementalísticas e a ligação que as pessoas têm em personalidade com essas energias. Agora eu vou estar falando dos seres elementais, né, que são as criaturas que habitam esse elemento. Vou não parar de falar é porque eu tô bebendo água, tá, gente? Que são as criaturas que habitam esse elemento. E vamos estar entendendo como que elas habitam esse elemento. Então as outras aulas foram necessárias para daí sim eu chegar nesse assunto de uma forma um pouco mais intermediária e não tão iniciante aí. Então hoje a gente vai estar falando já de um jeitinho um pouquinho mais avançado aí do que a maior parte das pessoas. A gente não vai estar só citando as criaturas. E hoje finalmente vamos entender a cruz elemental, né? Vamos que vamos então. Gente, depois dá uma vista lá no Trello, vê os livros que vai contribuir bastante com os assuntos. Com esse em específico ainda não, mas eu vou estar colocando bastante livro também lá sobre esses elementos aí. Sobre essa ideia elementalística dentro da bruxaria desde os primórdios dela. Então vamos que vamos aqui. Agora que a gente já tem essa noção de elemento, vamos estar passando para o segundo slide, tá? Finalmente introduzindo aqui o assunto. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de estar lendo aqui a descrição para a gente começar a adentrar no assunto. Bom, podemos separar alguns seres existentes na figura da magia. Ou seja, todos os seres ali que a gente tem presente em várias áreas, né?
em várias esferas. E assim entender como usá-los ao nosso favor. Especificamente, temos algumas categorias dimensionais a qual se entende essas existências no todo. Ou seja, são criaturas que podem estar em dimensões menores, maiores e por aí vai. E podemos separar as criaturas de acordo com a nossa existência também. Então, ou seja, a gente separa a dimensão dessas criaturas com a nossa, de acordo com a nossa existência. Então, por exemplo, a gente está numa dimensão X. Esse vai ser o nosso ponto de partida para quê? Para começar a entender aonde que as outras criaturas habitam, né? Não que exista um lugar certo, um lugar correto. Cada uma tem o seu local específico e dimensional, a sua vibração energética específica, né? Então vamos estar falando bastante aqui sobre isso. Quando se trata um pouco dessa imagem. Vocês estão conseguindo ver essa imagenzinha? Como dá pra ver, a gente vai ter aí nessa imagem uma parte aqui, ó, que é um planetazinha, né, que seria como se fosse o nosso planeta Terra mesmo, né, de fato. E o ser humaninho ali, né, dentro do planeta Terra. E dentro do planeta Terra a gente vai ter o que ali, né, os cristalzinhos que está representando o elemento Terra. E dentro desse elemento Terra, daí sim a gente vai ter um gnomozinho, que seria tipo um representante elementalístico, né. Então como que a gente pode estar interpretando melhor essa imagem? Vamos aqui pro próximo slide. Pumba! Agora que vem a surpresa. Então, resumindo isso tudo, o que eu posso estar falando? Que existem planos dimensionais, correto? Isso aqui não é surpresa, a gente já viu nas últimas aulas. E que eles devem ser vistos como graus de consciência. A única coisa que a gente vai estar trazendo diferente aqui é essa visão, né? Eles não são exatamente escalas físicas. Isso é, podemos enxergar a 2D como altura e largura sem preenchimento. Só que isso de forma matemática e física. Mas a ideia de dimensão, ela não vem só no local de existência, né? Mas sim a consciência da coisa. Então a consciência, ela também habita, né, uma dimensão, né, que pode transcender outras dimensões, menores ou maiores. Então a nossa consciência e o nosso corpo astral tem esse poder. Isso é a tal elevação da consciência, onde mesmo a gente vivendo num corpo 3D, a gente pode expandir a nossa consciência para 4D, para 5D e por aí vai. E também pode ser até o nosso corpo astral, né? Que são aqueles corpos a partir do nosso corpo físico, a partir lá do corpo áurico. Então, a partir daquele corpo lá, a gente já consegue fazer esse trabalho de estar desdobrando dele, né? Só uma curiosidade, muita gente às vezes fala sobre desencarnar, né? O termo correto para quando você faz a viagem astral é desdobrar, tá? Então o que a gente pode fazer? Ter tudo isso e entender como que funciona, né? Então hoje a gente vai falar aqui, quando se trata dos seres elementais, do nosso plano 3D mesmo. A gente vive na 3D. E aqui a gente vai estar falando, se referindo a 3D menor. E por que chamamos isso de 3D menor, né? Porque os elementais em nível espiritual são muito mais poderosos e elevados da nossa consciência, né? Do que um ser humano, lógico. Só que sem esse conhecimento, essa experiência mágica, né? O ser humano, no caso, ele fica como inferior. A partir do momento que ele tem essa experiência, essa vivência, essa força mágica, as coisas mudam um pouco em questão de nível de consciência. Não que você vai se tornar superior a algo, mas ainda assim os elementos, eles foram criados para nos servir na Terra. Então a altura em que a gente trata os elementos é a altura que os elementos vão nos tratar de volta. Ou seja, os seres elementais, eles são seres que foram criados cosmicamente para nos servir. Então, ou seja, a gente tem controle dos seres elementais na proporção em que a gente trabalha com eles. O que isso significa, Léo? Significa que eu posso só pegar lá e fazer de qualquer jeito as coisas? Claro que não. Você tem que ter respeito, tem que ter uma forma correta de trabalhar com esses seres. Não é porque eles estão lá num plano 3D menor que é nosso, que eles são inferiores. Não, eles nos servem, mas nos servem de bom grado. A gente tem que ter esse respeito. Quando a gente respeita um elemental, a gente tem uma resposta elementalística boa. Tô vendo aqui os comentários, então no caso a gente se desdobra. Exatamente, Johnny. No caso a gente
pode se desdobrar, né, que seria sair em corpo, né, espiritual pro lugar, ou apenas expandir a consciência para entender o sentido de consciência daquela outra dimensão. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro, pode fazer. Quando a pessoa ela bebe muito, seria uma forma de desdobramento dela? Que ela fica mais sincera, tal, fica com menos Cara, camadas? que pergunta legal. Nossa, isso é uma pergunta avançadíssima, sabia? Mas eu vou estar te dando a resposta mesmo assim, que é legal a gente entender. Existem coisas que nos tiram da nossa consciência normal. Tudo aquilo que tira a nossa consciência do normal tem um certo poder espiritualístico atrás. Entendi. A questão é, esse poder espiritualístico de tirar a nossa consciência está trabalhando em que vibração? Entendeu? Por exemplo, a ayahuasca, ela é uma planta de poder que vai tirar a sua consciência do normal. Mas como que ela tira a sua consciência do normal? Ela dilui o teu ego. Ela te aproxima de algo melhor. Existem outras coisas que não diluem o seu ego, aumenta o teu ego. Então ele te vibra em áreas menores, o que te atrai energias mais negativas. No caso do álcool em específico, ele não pode ser comparado, por exemplo, com uma planta de poder. Por que que não? Porque ele vai tirar o seu estado de consciência, mas em uma vibração mais negativa. Então a chance de você estar lá rodeado de coisas ruins à sua volta é muito maior do que você desdobrando ou elevando a sua consciência com alguma coisa que é ligada à diluição do seu ego para te aproximar do seu ser mais divino e mais puro. Então digamos que de um lado você tem proteção, do outro não. Só que a bebida, em forma específica, ela não vai estar tendo poder em si de te desdobrar. Ela vai estar tirando a sua consciência. Então, no caso, seria uma elevação de consciência em um grau muito pequeno e com uma densidade muito baixa, assim. Não é uma experiência boa quando você perde essa consciência nesse momento. E claro, né, vai de cada um também, porque assim, as pessoas, elas têm a sua vivência, a sua forma de trabalhar com o seu eu em consciência e o seu eu espiritual. A pessoa tá bebendo para perder a vergonha, a pessoa tá bebendo só para se sentir melhor. Por que ela tá bebendo? Às vezes esse significado pode estar trazendo mais razão aí para ela estar tendo uma experiência mais espiritualista ou não. Entendi. Então muitas vezes você vê pessoas que para incorporar algum espírito precisa beber. Que a pessoa tá afundada na tristeza, parece que ela vira outra pessoa quando bebe. Também. A gente vai ter várias coisas aí que vai estar envolvendo. Mas claro que quando a gente chegar nas aulas mais avançadas, a gente vai estar falando de plantas de poder, todas essas coisas também que envolvem, né? Isso especificamente não é uma planta de poder, mas a gente vai estar falando também desse consumo de coisas para ter experiências espirituais e até que ponto a gente está tendo uma experiência espiritual sem perceber também. Então Entendi. a gente vai estar falando sobre isso porque quando a gente traz esse tipo de assunto, ele acaba que por ser avançado, porque é um assunto que a gente tem que pegar com cautela quando trata de pessoas, né? Então eu não posso simplesmente falar dessa forma, porque eu também não posso assustar as pessoas falar, nossa, nunca mais vou colocar uma gota de álcool na minha boca. Não é assim também, entendeu? Existe todo um significado e como que essas coisas vão agir. Mas de forma básica deu pra entender, mais ou menos? Tem gente que reage diferente também, né? Uhum. Tem umas pessoas que elas são imunes a entorpecentes, aí nunca vai ter uma experiência assim de desdobramento. Então. Não, existem formas de desdobrar sem nada. De forma pura. É através de meditação e várias outras técnicas, né? Entendi. E daí por isso a pessoa vai avaliando. Ficou alguma dúvida nisso? Tranquilo. Perfeito. No avançado a gente vai abordar esse assunto de novo. Só que só voltando aqui mais para a esfera elementalística de novo, né? Para esses seres elementais serem vistos na nossa dimensão, né? Tipo, ou seja, ali andando, né? O que tem que estar acontecendo, né? Você vê aquele serzinho andando igual uma figura mística no livro de fantasia, sabe? Um gnominho assim passando. A gente teria que estar ou no estado realmente, como eu já disse, elevado de consciência, onde a nossa visão nos permite perceber a terra, a água, o fogo e o ar com a forma dessas criaturas trabalhando no nosso planeta. Então imagina que é como se fosse
dois corpos ocupando o mesmo espaço, né? Contra a física, né? Se a gente for falar dessa forma. Mas imagina que é mais ou menos essa ideia de transcendência. Então, ou seja, a Terra, ali habita o gnomo, mas o gnomo ao mesmo tempo é a Terra, entende? A mesma coisa se aplica para a água, para o fogo e para o ar, quando se trata dos outros seres elementais que a gente vai estar falando aqui, um por um. Então, quando a gente tem essa ideia de que eles transcendem a matéria ao ponto de ser praticamente a mesma coisa, você teria que estar olhando para essa matéria de uma forma diferente, com uma consciência expandida. Ou, se não, em corpo astral, chegar até aquele local. Então, imagina que a gente tem aqui, ó, mais ou menos essa ideia aí que eu deixei, do que? Do ser humaninho aqui dentro do nosso planeta, que é as dimensões, certo? Então aqui a gente está falando das dimensões. Então o ser humano está aqui, ó, no planeta. O que é o planeta Terra? Plano dimensional, que é o 3D. E aqui está o humano. Dentro do planeta Terra a gente vai ter o quê? O elemento Terra. Que ali no elemento Terra é um plano elemental, que a gente chama isso de plano elemental, que seria uma 3D menor. Entendeu? Mas não chega a ser aquela ideia de 2D, né? No caso, seria uma 3D menor mesmo. Em questão de consciência, falando de uma forma mais abrangente. Até porque os elementais, eles têm uma consciência muito mais expandida do que a nossa, né? Eles entendem mais da gente do que a gente mesmo. E por isso que os elementais, muitas vezes, têm uma consciência muito mais elevada do que um ser humano normal. A gente só vai atingir uma consciência talvez mais elevada do que esses elementais quando a gente elevar de fato a nossa consciência ao ponto de estar aprofundado dentro desse tipo de assunto. E daí a gente vai entender como eles funcionam também. Gente, vou falar assim uma coisa que pode ser até chata às vezes ouvir, principalmente para quem está na posição de aluno, às vezes começando. Mas você ter a experiência prática disso é muito diferente do que explicar. Eu posso explicar por 1000 anos, vocês vão entender a base teórica disso. Mas quando vocês tiverem a oportunidade de ter uma experiência prática lá para o avançado, principalmente eu vou estar falando como ter essas experiências práticas, vocês vão entender de um jeito que vocês vão falar, nossa, então era exatamente isso que ele queria dizer. Nessa questão principalmente que eu digo onde a Terra é o gnomo e o gnomo é a Terra. É como se você acreditasse que a Terra por si só tem consciência. E claro, essa consciência tem efeitos dentro da humanidade, né? Se eu jogo lixo no mar, em algum dado momento, eu estou prejudicando a natureza arruma uma forma de prejudicar a gente. Então, quando a gente trata dessa ideia de 3D menor, a gente vai ter mais ou menos isso. É aquela filosofia de você fazer o mal e o mal voltar para você, né? Exatamente. Volta até um pouco naquela questão da aula mais filosófica. E quando a gente trata desse tipo de assunto, a gente vai estar falando dessas dimensões para estar entendendo melhor como funciona. Então, quando eu falo que você tem a chance de estar naquela dimensão, imagina que esse ser humano ali, ó, que tá vendo esse mundinho aqui no desenho, ele tá olhando para a Terra e ele não tá vendo a Terra, ele tá vendo um gnomo. Seja porque ele tá sobre o efeito de alguma planta de poder e a sua consciência elevada, seja porque ele tem um dom para enxergar aquilo, seja porque ele desenvolveu técnica para conseguir elevar a consciência a enxergar aquilo daquela forma, ou seja por uma coisa muito rara que é o próprio elemental querer se materializar de algum modo para que essa pessoa o compreenda ou para que uma mensagem seja passada nesse momento. Então os elementais eles foram criados para nos servir, mas eles nos servem de acordo com a proporção em que a gente trata eles, né? Então, não exatamente seria a palavra correta só falar servir, né? Eles trabalham em conjunto conosco em um grau menor do que a gente. E daí vamos falar agora de corpo. Um corpo astral indo até o lugar deles, como que funcionaria isso, Léo? Vamos lá, mesmo conceito, só que vamos ampliar aqui, ó. Pumba. Desdobramento. Vamos supor que agora eu quero desdobrar. Então, desdobramento para contatos elementais direto, visando observar as criaturas e entender algum determinado pedido. E daí aqui vai ser a coisa, né? Existem formas de observar esses seres mais de perto,
não só com a sua consciência expandida. E ter uma experiência um pouco mais visual, né? Não só entender como que aquilo é a criatura e a criatura é aquilo. Porque quando você expande a consciência, nem sempre você vai enxergar, né? Então, para você ter uma experiência mais visual, entender, ver a criatura, falar com a criatura, talvez através de um desdobramento, já que ela não se materializou até você, a gente tem formas para isso ocorrer. E quando isso ocorre, é importante entender que por estarmos acima dessa dimensão, a nossa afinidade elemental pode nos orientar para a prática de magias com essas criaturas. Então, sendo rituais feitos de acordo com os elementos, né, presentes, visando desde curar alguma coisa ou destruir outra coisa. Então, ou seja, o que quer dizer isso? Que quando você tem esse desdobramento, naturalmente você é puxado para essa especificação elemental por causa da sua afinidade. Então você, quando tem essa expansão de consciência, você vai entender um pouco mais sobre a sua afinidade elemental, você vai entender um pouco mais como que funciona, né? E como que a gente vai saber, né, se os elementais vão nos servir sem ocupações ou nenhum pilar, né? Sem fazer problema, sem pestanejar. Como eu sei que na hora desse ritual que eu desdobrar, esse elemental vai me escutar. Isso é o que vai estar trabalhando na sua consciência normal. Então, ou seja, se esse elemental vai te escutar e respeitar você como um bruxo ou te desrespeitar como um simples pedaço de carne, vai definir como você o trata na hora que você não está com a consciência expandida ou desdobrado. Na hora que você está aqui, ó, normal. É agora que ele está te observando. Porque, claro, se você desdobra ou eleva a sua consciência, por você ter uma diluição de ego, você fica uma criatura de luz, uma criatura pura. Você não vai sentir maldade para falar com ele. Mas nesse momento em que o seu ego está agindo, é o problema e é a hora que essa criatura vai te observar. É agora que você vai falar se você realmente é um mago ou se você é um curioso mexendo com essas coisas. Porque quando você está com a sua consciência normal, é a hora que você tem que saber respeitar essas criaturas. É a hora que você trabalha com elas de diversas formas. Pode ser com orações, com garras duendes e por aí vai, né? Garra duende em específico, nem tanto, eu vou estar explicando sobre isso. Mas é a hora que você trabalha com as energias elementais. Se você trabalha em harmonia, legal. Na hora que você expandir a consciência, a criatura com certeza vai te considerar alguém de experiência, alguém de sabedoria, vai te ouvir, vai trabalhar em conjunto com você. Se na hora que você não tá de consciência expandida, você não trabalha em harmonia, você desrespeita, você não liga, você faz chacota, você brinca, você faz esse tipo de coisa, por que a criatura também vai te respeitar quando você desdobrar a tela? Da mesma forma que dá pra desdobrar, dá pra dobrar também? No caso, não muito pelo tema dobrar, né? Mas a gente volta pro nosso corpo, né? Um dia eu vou estar mais falando sobre a conotação da coisa, mas a gente, quando desdobra, a gente está saindo do nosso corpo, mas não está desencarnando. É importante a gente ter essa visão, a gente não está morrendo. A gente está saindo para uma viagem ou para algo do tipo. Por exemplo, a gente está no estágio mais baixo, então. Não daria para ir mais baixo. Ah, entendi. Então, entendeu? Teria. Isso eu acabei falando um pouquinho sobre a aula de ontem. Ela já está disponível no YouTube depois. Pode dar uma verificada, porque você chegou a comentar que teve alguns problemas, não conseguiu ver até o fim. Mas só trazendo uma recapitulação. Se você vai mais baixo, não em desdobramento, né? Mas no sentido de espírito, você está fazendo uma viagem interna e não uma viagem externa. A ayahuasca também é capaz de fazer esse efeito. Que daí, às vezes, para você desdobrar, antes você precisa resolver um problema interno. Mágoa interna, alguma coisa interna. E daí você vai para onde? Para os seus campos áuricos. Você vai para sua aura mais interna. Então você... É mais além do que o subconsciente, então. Você vai trabalhar com a sua consciência só. Você não vai desdobrar, né? Tem como fazer isso, mas no caso é um pouco diferente, né? São assuntos diferentes aí. Quando a gente fala de desdobrar, na verdade a gente está falando dessa viagem externa, você sair do seu corpo mesmo, de fato. E aqui agora eu vou estar explicando na imagenzinha, né? Como que funciona essa questão. Vocês estão vendo o planeta Terra aqui, ó? Uhum. Tem duas coisas nesse planeta Terra. O ser humano
e mais um plano elemental que está dentro de um plano dimensional. Ou seja, tem a 3D, que é o planeta Terra, e a 3D menor, que é o cristalzinho aqui. No planeta Terra tem o que? O ser humano e um plano elemental. Dentro desse plano elemental tem o que? Um ser elemental, que é um ser ligado àquele elemento. Quando eu desdobro para cá, ó, quando eu trago a minha consciência do 3D para o 3D menor, é o momento em que eu entro em contato com essa criatura. Ou seja, eu desdobrei e vim para o meu 3D menor. Seja, no caso de desdobrar, estou falando de corpo. Mas seja dessa forma ou seja em consciência. Você pode também só elevar sua consciência para planos superiores e, consequentemente, para você elevar para planos superiores, você acaba entendendo como que funciona essa parada toda. Então você já sabe qual é a sua afinidade elemental, você começa a entender mais sobre você. Por isso que dizem que essas plantas de poderes e meditações profundas cura bastante a alma das pessoas. Porque quando você se desprende e eleva sua consciência para planos superiores, automaticamente você entende tudo aquilo que está em planos inferiores, como por exemplo planos elementais. Quando você se desprende, você também já passou muito por aquela fase normalmente de, como o Rodrigo gostou de definir, se dobrar, né? Que é ir para dentro, você observou o seu corpo áurico, né? Então, você acaba que, quando expande a sua consciência, chegando nesse estado, né? E daí vamos lá. Léo, então para mim desdobrar até um elemental é fácil? Você, teoricamente, se conseguiu desdobrar, você vai diminuir ali a densidade, né, energética para um plano elemental que é um plano menor do que o seu plano. Você está aqui num plano dimensional, o plano elemental é menor. E depois a gente vai ter o que? Você pode o que? Aumentar a sua vibração para fora desse planeta, que seria um plano dimensional, para chegar aqui onde a gente já chama de planos espirituais, que seria a 5D em diante. Teria um limite para onde a gente consegue ir? Então, meu querido, quando a gente fala de limite, o limite é o céu. A gente pode ir até onde quer. Mas assim, a questão é a quem já foi mesmo, quem realmente sabe da parada, entendeu? É difícil de explicar esse tipo de coisa. Porque a gente acredita que quando você chega numa dimensão alta, você, no caso, já tem um certo domínio dessa dimensão ao ponto de conseguir controlar muitas coisas, como por exemplo o caso que a gente observa muito dessa elevação de consciência é Jesus. Muitas pessoas acreditavam que Jesus tinha uma consciência tão elevada que a matéria para ele já era muito fácil. E o plano elemental, que é um plano tão pequeno, era tão simples de mexer, que ele conseguia alterar a matéria de forma geral. Então será que quando ele fala, por exemplo, ele fala pai, alguma coisa assim, não é literalmente o pai dele? Tipo, no sentido de outra pessoa que também transcendeu muito? Então, o que acontece? É aquilo de Jesus ser 3 substâncias, né? Isso também acabei falando na última aula. Ser 3 substâncias em uma, né? Então, ou seja, são 3 substâncias que criam uma única pessoa. Isso é Deus. Então, quando a gente fala de Jesus e Deus, na verdade a gente está falando errado. A gente tem que falar Jesus e Pai. Porque os dois juntos, com a presença do terceiro, que seria o Espírito Santo, daí sim seria Deus. Entendeu? Então, quando ele fala Pai, ele está falando da fonte criadora. Ele está falando da energia primordial. Aquilo que fez ele. Entendeu? Entendi. Então, ou seja, então seria... tanto ele é Deus, quanto o Pai é Deus, quanto o Espírito Santo que habita em qualquer pessoa, né, segundo a ideia cristã, é Deus. Mas, colocando para termos energéticos, seria basicamente ele como uma personificação da fonte, pedir para a fonte principal um poder, ou uma sabedoria, ou algo específico. Seria ele levar de fato a consciência dele para a fonte. Será que a magia consegue se encaixar em todas as religiões? Ih, meu amigo, tá, vou ter que te passar o link da aula anterior. Fala aí pra ele, Johnny. O Johnny tava presente no fim, ele viu bastante isso. Foi interessante a aula de ontem. No finalzinho a gente falou
sobre essa questão, né, da igreja, da energia, tá ligado a tudo. Então, ou seja, quando a gente fala de energia, a gente está falando de forma geral, né? E existe essa ligação. Entendi. Depois eu vou te mandar lá o linkzinho, você vê, poxa, Ana, fiquei até triste que você saiu no meio, você teve que sair. Falei, Tive que puxa, sair. ele ia gostar de ver até o fim aqui, porque se hoje essas perguntas tá tudo rodada nisso. Droga. Mas vamos lá, vamos que a gente vai explicando por cima de novo, não tem problema, depois que você ver só vai ficar mais esclarecido. Uhum. Então aqui a gente, quando trabalha nessa ideia de que Jesus ele tinha a consciência elevada, daí traz mais sentido, né? Essa questão toda. E daí nos traz essa ideia de que por ele ter a consciência elevada, ele era capaz de manipular a nossa matéria, porque ele estava com a consciência acima da nossa matéria. Se a nossa consciência primordial é a 3D, alguém que tem uma consciência 4D já é alguém que tem uma consciência avançada, pensa de um jeito diferente. Alguém que tem uma consciência em 5D é porque já teve muitas experiências. Talvez essa pessoa já consiga manipular a matéria? Não sei. Entendeu? Até que ponto? Eu acredito que a 5D é o pontapé para aquela pessoa entender como funciona o mundo de verdade quando se trata da ideia de energia. Mas eu acredito que é a partir da 6D que a pessoa ela vai começar a ter mais controle da nossa matéria, porque daí ela vai ter uma consciência muito superior. Só que a gente não tem quase nada falando sobre isso, entendeu? Sobre 6D. A galera gosta de definir as esferas dimensionais até a 5D, né? Que seria o 5D. Mas aqui eu deixei que os planos espirituais eles são 5D em diante. Léo, por que o 4D não? Porque o 4D ele é a ideia de você elevar a sua consciência mesmo e não exatamente sair, né, desse plano dimensional, né? E claro que quando a gente for chegar nas aulas intermediárias, essa questão de 3D, 4D, 5D, eu vou falar muito sobre isso, mas de forma específica para que vocês entendam muito melhor do que vocês estão entendendo agora. Agora está numa forma um pouco mais fantasiosa, um pouco mais simples. Depois a gente vai começar a colocar sentido nas coisas e explicar como que funciona daqui em diante. O Johnny fez um comentário, eu acho que ele tinha uma consciência elevada, que ele multiplicava o pão e o peixe e transformava a água em vinho. A gente traz a ideia, né, de que por ele ter tido essa consciência elevada, ele tinha esse poder, né, de manipular a matéria. Mas, claro, Jesus não foi o único, a gente tem vários outros aí ao meio que a gente fala sobre essas pessoas, só que as denominações são diferentes. Alguns são chamados de santos, outros são chamados de magos, outros de bruxo e por aí vai, né? Quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, é complicado para estar relatando exatamente tudo. Mas a gente consegue fazer esse encaixe religioso onde tudo acaba meio que fazendo um certo sentido. E você fala, poxa, então na verdade isso não é contra isso. Na verdade um contribui com o outro. A gente vai estar falando bastante disso. Agora, o que eu vou estar falando aqui mais é sobre os planos espirituais da 5D. Lembra que você pode desdobrar para dimensões menores? Agora é só uma pitadinha simples aqui de uma coisinha que eu também queria estar explicando. Você também pode desdobrar para dimensões maiores. Se você desdobra para dimensões maiores, que são dimensões que estão acima do seu planeta Terra, consequentemente você desdobra para outros planetas, para outros lugares, o que vai abrir muita ideia para aquela coisa de pessoas que juram que teve experiências espirituais com alienígenas, que juram que teve experiências espirituais aonde foi para dimensões que eram céu, que eram inferno, que tem pessoas que falam que era assim, que era aqui. Por quê? Porque a gente tem esse desdobramento para planos superiores, que são planos ligados ao céu, ao inferno, que dizem, né? Mas que recebem muitos nomes, coisas ligadas a outras densidades. Uma curiosidade é que até mesmo, quando a gente fala de umbral, a gente está num lugar meio que, não pior, por assim dizer, mas de vibração mais baixa, sabe? Então até lá a gente tem uma certa manipulação energética. Complicado. E por isso que, bom, a gente vai ter a ideia de desdobramento tanto para baixo ali quanto para cima, tá vendo? Que a gente vai elevando o nosso corpo astral e diminuindo aqui o nosso corpo astral. Ou seja, a gente pode desdobrar para trabalhar dentro da nossa própria dimensão,
que é o que a maior parte das pessoas fazem quando eleva sua consciência, ou desdobram pelas primeiras vezes, ou você pode desdobrar para trabalhar a sua consciência em dimensões superiores. E bom, vamos lá, próximo slide. Aqui a gente tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de estar perguntando antes de passar para o próximo slide? Tranquilo. Estão entendendo bem? Perfeito. Então aqui a gente vai estar falando sobre agora, de fato, os seres elementais, né? A aula fala dos seres elementais e não se tem nada deles até agora. Vocês já viram alguma coisa sobre? Gostaria de saber o feedback de vocês sobre isso. Já. Professor, no caso, as salamandras. As salamandras, elas no caso não seriam descendentes dos dragões. Os dragões não seriam, na verdade, os seres elementais do fogo, porque... Então, eu vou estar explicando. Deles. Ó, vou voltar um slide para estar te explicando. O slide, se eu voltar esse slide já vai te explicar tudo muito mais fácil. As salamandras estão aqui. Os dragões estão aqui. Entendeu? Entendi. E daí eu vou estar explicando, na hora que eu explicar das salamandras específicas, eu vou falar sobre isso. Daí eu vou lembrar da sua pergunta e vou falar sobre isso. Aí a gente vai trazer essa diferença que é importante. É uma coisa que acontece também entre as ondinas e as sereias, né? É importante que a gente tenha essa ideia. A gente vai falar sobre isso também aí, sobre as ondinas e sereias, né? Que são os termos que a galera faz uma mistureba às vezes, né? Mas como aqui é um cursinho, eu não posso estar passando de uma forma banal, né? Então eu vou ter que estar explicando com detalhe isso. Aí na hora que chegar nas salamandras eu vou falar sobre essa questão dos dragões. Até porque quando a gente chegar no nosso nível avançado, a gente vai ter uma aula, né? Que é uma matéria específica só sobre magia draconiana. Vai ser bem interessante, inclusive. E professor, os leprechauns, eles são seres elementais, mas eles não são necessariamente gnomos nem elfos, né? Então, daí são traduções. Eu acho que às vezes pode ser o mesmo elemental, só que conhecido de uma outra cultura e tem um outro nome. É porque, por exemplo, a gente tem aqui pro gnomo, tem gente que chama de duende. Isso. Entendeu? E daí a gente vai ter todo esse derivado. Tem gente que chama de elfo pra fada também, entendeu? Porque a gente vai ter vários trabalhos de evoluções aí no meio. Claro que a gente vai ter casos onde eu vou estar explicando a diferença de algumas coisas, né? Por exemplo, a diferença de um elfo para uma fada e até que ponto de existência, né? De um e para outro, né? Eu vou estar falando sobre as sereias espirituais e as sereias científicas, falando bastante aquela coisa do macaco aquático também, sobre o diário, né, de Cristóvão. Então a gente vai estar falando sobre essas diferencinhas, mas isso aí a gente vai estar falando em aulas de seres, que a gente vai ter também um pouquinho mais pra frente, que são aulas só sobre seres. Aí eu vou estar trazendo essas diferenças. Mas hoje, quanto aos elementais, eu vou estar trazendo já essa diferença mesmo. Vamos começar pelo da Terra, então, já falando sobre isso, já aproveitando o gancho. Então vamos iniciar aqui, ó, nos gnomos da Terra. Bom, logo a gente pode observar também uma imagem muito popular ali, né? Que eu vou estar falando sobre isso, né? Bom, então vou primeiro ler o slide todo e depois falar um pouquinho sobre. Os gnomos representam do elemento terra, ou seja, são os representantes principais do elemento terra. Os mais próximos da nossa energia. Eles são descritos como criaturas pequenas que medem em cerca de 15 a 30 centímetros e só se apresentam com total confiança de um bruxo. Trabalhar com gnomos ajuda um bruxo a manter a sua proteção espiritual na sua casa, manter a saúde dos animais domésticos da sua casa e prosperidade financeira e acolhimento material. Como que a gente trabalha com gnomo? Cuidando bem da natureza e dos animais, afastando insetos destruidores de plantas, que são as pragas, às vezes deixando potes de mel ou pão, né? Ali no slide está errado, depois eu vou dar uma correção ali. De mel ou pão com açúcar em cima da sua mesa.
Isso é uma forma, né, simbólica ali de estar trabalhando energeticamente com eles. Mantém na sua propriedade perto das plantas, esculturas de duendes e gnomos ali espalhadinho. Então, por exemplo, você tem muita plantinha na sua propriedade, naquelas plantinhas tem bastante escultura de duende, bastante esculturazinha de gnomo, né? Então a gente vai ter essa tradução aí diferente, mas no caso seria os famosos gnominhos mesmo, né? Jardim ali, a gente tem vários outros também. Hoje a gente tem os mais bonitinhos, né? Uma outra forma de trabalhar com eles também é espalhar moedas pela casa ou guardar em um caldeirão sem tirar, né? É certo em um caso de emergência, não tem problema. E logo a gente vai poder observar o quê? Essa imagem aqui. Alguém sabe o que é essa imagem? Os Garra Duende? Exatamente. Gente, é uma imagem de uma coisa que é popular no meio da bruxaria. Mas agora eu vou falar uma coisa assim, como experiência, né, mesmo. Como professor e aluno, né, gente? Não é legal ter um Garra Duende. É legal que você solte caso você compre um. Porque acaba meio que sendo desrespeitoso ter um duende preso. Então a gente tem essa equivalência. Então, a gente tem essa equivalência aí energética de que você não está trabalhando de uma forma tão positiva com garras duendes, né? Então sempre que vocês verem, Léo, achei tão bonitinho, quero comprar, compra, não tem problema. Quebra a garrafa e deixa ele bonitinho solto. Porque é o mais correto, assim, né? Então, ao meu ver, né, como uma pessoa que trabalhou muito tempo com esses elementais, nunca tive contato direto com eles, mas assim, trabalhei com essas energias por muitos anos e poxa, eu vou falar por minha experiência, eu já não gosto de Garra Duende desde sempre, quando eu descobri então que realmente era uma coisa ruim, sabe? Então, eu achei que não é tão legal. Compra duendes soltos, que é mais importante a gente ter essa ideia. Tanto que a gente vai ter uma versão mitológica aí dos duendes, que quando eles ficam bravos com você, eles viram diabretes, né? Nossa, eles ficam nervosos. E essa versão de que eles viram diabretes por estarem nervosos com você faz com que eles acabem se tornando muito brincalhões. E cara, é uma energia que não é legal você estar em conflito. Porque vão fazer pegadinhas, vão esconder coisas da sua casa, vão maltratar os seus animaizinhos. Não maltratar, mas porque não é da natureza do gnomo. Mas zoar, entendeu? Assim, pra você perceber alguma coisa, conflito, brincar mesmo. São espíritos brincalhões, por assim dizer. Então, quando você não está em sintonia com a energia dos gnomos, não é legal isso. E daí aqui a gente vai ter o que? Aquilo que a gente falou. Os nomes de Leprechaun, a gente vai ter os nomes gnomos, duendes e várias outras derivadas aí. Gente, dentro da bruxaria, o mais correto é que a gente chame de gnomo ou duende mesmo, né? Que são os mais próximos ali do que a gente tem a ideia na magia tradicional. Mas, claro, dependendo da forma que vocês chamam, é a mesma energia, a gente trabalha com a mesma energia. Vocês já viram aquela coisa do potinho de ouro no final do arco-íris, que tem aquela ligação com o mito do Leprechaun e tudo mais? Mesma vibe energética, mesma coisa. Chame da forma que você se sentir confortável. Eu prefiro, e a mais corretinha também, a gente vai ter essas traduções entre gnomos e duendes aí, mas uma coisinha que eu gosto de fazer uma associação também é que duendes normalmente eu associo com eles verdinhos, né, bonitinhos assim, e os gnomos de fato com gnominhos, né, pequenas miniaturas ali. Mas gente, a gente vai estar tendo várias versões aí no meio, é só tradução mesmo, tá? Agora a gente vai passar aqui para uma mais difícil. Por hora a gente tem alguma dúvida aqui? Não, tudo certo. Então vamos falar das ondinas e ninfas d'água. Primeiro de tudo, alguém sabe a diferença de uma ondina e uma ninfa? Ondinas, assim, até onde eu lembro, o elemento delas é mais a água, assim, mas eu nunca tive uma base de conhecimento, assim, para conseguir diferenciar, mais ou menos. Então. As ninfas, até onde eu lembro... Ninfa não era terrestre ou voador? Elas voam. Não. Olha que doido. Da água ali, né?
É da água também. A diferença é o tipo de água. A gente vai ter ali a mesma criatura para tipos de águas diferentes. Então as ondinas ali, ó, ondinas e ninfas são representantes da água, sendo as ondinas da água do mar e as ninfas de água doce, pequenos riachos. Então essa vai ser a primeira diferença, entendeu? Cachoeiras, a gente vai ter essa ideia também, sabe? Locais mais fechadinhos ali, entendeu? Então ali quem trabalha nessas águas são as ninfas e quem trabalha no mar são as ondinas. Isso também é de tradução, tá? A gente tá se tratando aqui da criatura da mesma energia elemental da água. E trabalhar com elas exige uma grande conexão elemental, ou seja, você precisa ter uma grande conexão com o elemento água para trabalhar com elas. É um pouco mais difícil de uma energia da Terra, né? Trabalhar com as ondinas ajuda no que, o bruxo? A manter-se espiritualmente curado, limpar os seus maus pensamentos e energias ruins, alinhar-se com arquétipos femininos e imagens de beleza. Então essa vai ser a vantagem aí que a gente vai estar tendo dentro disso. E como que a gente trabalha com as ondinas? Cuidando da sua vitalidade e dos seus sentimentos, mantendo-se perto de esculturas ou imagens de ondinas, ninfas e até sereias mesmo, mas eu vou estar falando um pouco sobre isso. Através de banhos de ervas e trabalhos com energia da água, né, mesmo. Cuidando da sua beleza e a sua autoestima de modo geral. Tendo um contato direto com o mar e com a praia, com riachos e lugares que favorecem na natureza essas criaturas. Gente, qual é a diferença de uma sereia para uma ondina também? Né? No caso, ondinas e ninfas para a diferença da sereia. Elas são maiores? Então, aqui a gente vai ter uma ideia de que são bem maiores se você for falar disso. Porque, na verdade, as ondinas e as ninfas, elas são partes da água. Elas se tornam água. Elas são deusas da água. Entende? Será que elas estão em uma dimensão diferente? São dimensões diferentes mesmo. Se a gente vai falar de sereia, a gente estaria tratando de uma criatura que está na nossa dimensão e que evoluiu na água. As ondinas é parte da água, está dentro da água. Entendeu? As ondinas são seres que vivem na dimensão da água e não exatamente sobre as águas. Portanto, elas são chamadas, às vezes, por alguns bruxos, de éter líquido, né? Que é a mistura, né, disso tudo. E elas são feitas de água. Então, o que diverge elas da sereia são isso. A sereia, ela é um ser da água. A ondina é parte da água. Ela é uma deusa do mar que transcende a nossa matéria. Ela é a água, ao mesmo tempo que ela não é a água. E elas são muito mais poderosas do que a sereia, se a gente for tratar dentro disso. Mas claro que a gente vai falar sobre sereias nos estudos de criaturas, né, nos estudos de seres mesmo. Mas em matéria, a galera faz essa associação de que as ondinas são parecidas com as sereias. Então por isso que a gente tem essa confusão também. Muitas vezes você vai falar com alguém, né, e a pessoa vai falar assim: ah, as sereias são os elementais da água. Não, 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 não. Não são as sereias. A gente vai ter ali, né, uma variação de tradução, a gente vai ter uma variação de imagem, né, também, quando você fala de uma ondina. Por exemplo, como que eu vou trabalhar com uma ondina? Com uma imagem de uma sereia, talvez? Sim, mas infelizmente, né, é como a nossa sociedade coloca. Então a gente trabalha com o que tem. Mas a ondina não necessariamente é uma sereia, são coisas diferentes, tá? Elas podem se parecer, mas a ondina ela é parte da água. Ela é uma deusa da água, ela é a água. E a água é a ondina. Lembra que eu falei daquela coisa da dimensão? Só Sim. voltando lá um pouquinho o slide. Aqui, ó. Imagina que a ondina está dentro da pedra. E a sereia estaria aqui do lado do humano. Entendi. Entendeu? Entendi. Então esse seria, teoricamente, a gente consegue encontrar. Teoricamente. A gente vai estar falando com mais calma na aula mesmo sobre isso, porque eu também não posso questionar a nossa lei da física, não posso questionar aquilo que a gente não tem provas ainda, né? Mas eu vou estar trazendo alguns fatores, né? Você falou de ninfa, eu acabei lembrando de The Witcher. Existe uma diferença entre mago e bruxo? Existe.
Isso aí a gente vai estar especificando um pouquinho mais pra frente, só que imagina que é uma diferença um pouco mais de tradução do que de fato a diferença, né, existente da coisa. Então, assim, é complicado quando a gente fala sobre isso no sentido de estar trazendo fatores, né? Tipo, por exemplo, um mago é isso, um bruxo é isso, entendeu? Mas claro, né, quando eu for falar sobre isso, eu pretendo fazer uma aula, não tinha essa intenção de explicar, mas como eu vi que é uma dúvida, eu vou preparar uma aula específica aí mais pra frente. E vou preparar uns slides para explicar só sobre isso, porque é um assunto que vai exigir um pouquinho mais de atenção mesmo. Quando eu ouço falar de bruxo, penso em um negócio meio mais pro lado Diabólico, maligno. ruim, Um né? pouco mais maligno do que mago. Uhum. A gente vai ter essa diferença na tradução também. Tem muita gente que associa da mesma forma e tem um porquê também, tá? Então a gente vai ter essa ideia aí, mas claro, imagina que a gente vai ter ali 1 milhão de pessoas e cada uma pensa de um jeito e cada uma constrói isso de um jeito e daí eu vou precisar de uma aula para falar o que essa 1 milhão de pessoas falam, entendeu? E daí realmente é uma ideia mais filosófica, eu não consigo te dar a verdade, isso é aquilo, entendeu? Na minha visão, no meu parecer, são matérias da mesma coisa, entendeu? Trabalham com a mesma coisa. Talvez a gente possa fazer essa discrepância com as densidades que eles trabalham mais, só que ainda assim, pra mim, é uma coisa vaga fazer isso. É que falavam muito de bruxa, né, na Idade Média. Aí teria, tipo, uma diferença entre bruxa e, sei lá, maga. Porque o bruxo, ela na época, ela tinha aquela ligação com o diabo e tudo mais, segundo a igreja, né? A gente teve muito essa visão da igreja aí, né, naquela época. Então, quando a gente trata do assunto bruxa, naquela época, a gente traz muito essa ideia de que era uma imagem pejorativa mesmo, né? Porque era ligada ao diabo e tudo mais, né? Então, para a igreja, se o diabo era algo ruim, né? Então, teoricamente, uma bruxa que era alguém que fazia pactos, que estava ligado, que se deitava com o diabo para adquirir poderes sobrenaturais, também era ligada a isso, né? Então, a gente teve essa evolução mais pejorativa do termo. Por isso que hoje, quando a gente fala de mago, a gente associa mais a D&D, RPG. Quando a gente fala de bruxa, a gente associa mais a alguém maligno, pacto com o diabo, algo do tipo. Entendeu? Entendi. Mas claro que daí também é uma ligação mais de tradução mesmo. Mas eu vou separar uma aula, não tinha pretensão de fazer esse tipo de aula, mas eu vou fazer sim, porque eu acho que é interessante, dentro de uma aula de filosofia, principalmente, a gente trabalhar essa questão. Já vão se preparando, tá? Aqui nas Ondinas, a gente vai ter alguma dúvida ou a gente pode passar para Salamandras? Pode passar. Tudo ok? Perfeito. Então vou estar passando aqui. Certo, gente, as salamandras. Quando a gente se trata aqui das salamandras em específico, eu vou estar abordando aquela questão lá que o Johnny levantou quanto aos dragões, tá? As salamandras não podem ser confundidas com dragões, por mais que alguns associem que eles são os elementais do fogo. Dragões são muitas dimensões acima, e assim como nós, se afina com elementos diversos, diferente da salamandra, que são os representantes do fogo, e trabalham na dimensão das chamas apenas entendedores, né? Então, ou seja, eles são aquela coisa ligada muito à dimensão das chamas, né? Ou seja, é uma dimensão mais baixa. E daí ali eu deixei apenas entendedores, né? Falta uma virgulazinha ali. Mas aí, no caso, é a questão dessa associação. Por que é associação? Porque a gente vai ter muito isso, que é essa questão que o Johnny falou. Isso aqui a gente vai ter muita gente perguntando, muita gente falando, quando a gente trata dos elementais do fogo. O dragão, segundo a cultura, né, que a gente vai estar trabalhando aí nele, ele sempre vai ser associado ao fogo. Porque é a criatura que gosta de fogo e tudo mais. Só que quando a gente trabalha com a Dragon Magic, né, ou Draconic Magic, que seria a magia draconiana, a magia draconiana, ela vai ter
a ideia de que os dragões, de modo geral, eles são representantes de vários elementos, e assim como nós humanos, eles transcendem esses elementos ao ponto de terem afinidades com alguns. E isso é ligado, por exemplo, à cor das suas escamas e etc. Então, por exemplo, um dragão de escama X, na Dragon Magic, define que ele tem uma afinidade X. Mas isso, quando a gente trata desse tipo de assunto, a gente está falando que o dragão ele nasce com uma afinidade elemental, mas que ele ainda é detentor, assim como nós humanos, de todos os elementos. Lembra a aula lá de personalidade elemental? Digamos que ele não é um elemento só. Ele é detentor de todos os elementos. Enquanto as salamandras, elas, pelo contrário, são o quê? São detentoras do elemento fogo, apenas. Entendeu? A salamandra, ela não tem a composição mágica dos outros elementos. E daí, qual que vai ser a vantagem de estar trabalhando com uma salamandra? Por exemplo, ali pro bruxo, né? Manter a proteção física e espiritual, além de amedrontar e afastar mais inimigos da sua vida. Te traz melhoria na sua disposição geral. Prazer, vigor, vontade, força. Te traz prosperidade espiritual e uma força evolutiva alta. E como que a gente trabalha com essas salamandras? Afinando-se com energias do fogo. Na cozinha ou vidência, então a gente vai ter várias coisas aí que trabalham com a energia do fogo. A cozinha, por exemplo, é uma delas. Sabe quando você está cozinhando? Você está trabalhando com a energia do fogo ali. Porque você, através do fogo, está fazendo um alimento. Através do fogo, você está fazendo algo. Então, ali você já trabalha com a energia do fogo. Então, quanto mais você trabalha com essa energia do fogo, mais você se liga a ele. Trabalhando sua energia sexual e ligada ao prazer também. Então, ou seja, se você é o putanheiro da cidade, você está trabalhando a sua energia do fogo. É muito fogo. E ali a gente vai ter... Pode falar. No caso, quando a gente trabalha no fogo na cozinha, também é uma forma de alquimia, né? Porque a gente está lidando com, digamos, ervas e temperos, né? Exatamente. Ervas, temperos e um elemento. Né? Então você está trabalhando com isso tudo. A gente também pode fazer isso aumentando a sua sensibilidade aos sentimentos de honra, lealdade e orgulho próprio. Quanto mais você aumenta esse tipo de sentimento, mais você está se ligando à energia do fogo também. Você pode fazer isso colocando salamandras no seu altar ou espalhando pela casa. Você também pode fazer isso empenhando-se em novas atividades e conhecimentos espirituais. Ou seja, essas são as formas de estar trabalhando com essa energia. E as salamandras, elas prezam muito pelo respeito. E a energia parecida com dos gnomos, nesse sentido de fidelidade, né? Uma vez que você quebra a confiança de uma salamandra, assim como um gnomo, é difícil resgatar. E ela é um elemento ligado ao nosso vigor espiritual, imagem de poder e força, sabe? Então, portanto, a gente tem a ideia dessa energia nos ajudando de uma forma mais direta, sabe? Ligada ao nosso espírito e ao mesmo tempo a nossa ponte de contato físico ali. Então, a gente vai estar tendo aquela coisa mais... Seu astral que é assim, você vai fazer assim, pum, você fez assim. Entendeu? É uma coisa mais direta. Sem muito rodeio. Daí aqui a gente vai estar falando agora sobre o elemento ar. Aqui a gente tem alguma dúvida nas salamandras, essa questão dos dragões, principalmente? Tem no caso sobre os dragões, professor, eu acho que existem dragões do caos, né? Existem os dragões de escamas negras. A gente trabalha também com esse tipo de energia. Os dragões do caos, eles não são exatamente o caos que a gente interpreta, tá? Isso é uma coisa importante a gente ter essa noção. São dragões ligados a uma energia superior apenas, né? Mas não é exatamente o mesmo caos, tá? Quando a gente fala sobre isso. Só que a gente também vai ter variáveis aí, né? Que tem pessoas que chamam só de dragões negros e por aí vai, né? Só que a gente vai estar tendo também os opostos. A gente vai ter dragões roxos, por exemplo, que são dragões ligados à energia espiritual mesmo, sabe? A gente vai ter várias outras coisas que não são exatamente só elementos. E claro que a gente vai ter também os dos elementos, né? Os dragões vermelhos ligados às forças elementais do fogo. Mas claro, todos são detentores de todos os elementos. Exceto uma afinidade ali que ele tem. Entendeu? Quanto aqui as salamandras em específico, também tem alguma dúvida, alguma coisa? Não. Então, sem dúvidas nenhuma,
Sem dúvida. Próximo, tudo ok aqui? Ok, ok. Perfeito. Cara, bebam água, faz bem. Vamos aqui, seres elementais do ar, né? Aqui a gente vai estar falando dos silfos e das fadas. As fadas e silfos são representantes do ar e são ligados aos espíritos guias. Ajudam com leveza espiritual e física e trabalhos de racionalidade, de modo geral. Ou seja, tudo aquilo ligado à sua consciência, à sua racionalidade, o elemento ar e as fadas, os silfos são bons para isso, né? Além de serem guias nesse sentido. De modo geral, não são energias difíceis de trabalhar. E trabalhar com as fadas e silfos ajuda um bruxo a conseguir raciocinar melhor em projetos e trabalhos, fazer projetos e guiar pessoas com conteúdos, né, em conteúdos específicos, articular-se também na esfera da comunicação, então você passa a ser mais comunicativo. E como que a gente trabalha lá com as fadinhas, com os silfos? Então vai ser como aqui? Abrindo novos projetos e se jogando de cabeça neles, ir passear em bosques e florestas, locais com alta circulação de ar, fazendo atividades artísticas como tocar um instrumento ou dançar, cuidando dos seus círculos sociais de modo geral, praticando seu lado mais carismático, colocando esculturas e símbolos de fadas no seu jardim e principalmente presentes no seu dia a dia. É assim que a gente está trabalhando com a energia do ar sempre, fazendo esses tipos de coisa. E aqui a gente vai ter, né, essa discrepância, né? As fadas e os silfos são divididos, né? Sendo fada para o nome feminino da energia e silfo para o nome masculino da energia. Além de que as fadas, elas gostam de manter sua ordem, dividindo-se também em hierarquias e épocas. Inclusive, sabe o filme da Tinkerbell? Ele traz ideia muito, muito real de como essas fadas trabalham. É mais ou menos aquilo, só que imagina que de forma invisível, talvez, por assim dizer, não escondida, mas invisível mesmo, e energética, né? Então a gente tem muito isso. Aparentemente aqui o Meet cortou. Tivemos que abrir o segundo link na melhor parte da aula, né? Onde a gente recomendou o filme da Tinkerbell para entender de bruxaria. Mas vamos que vamos, gente. O que eu acho legal do filme é isso, né? Que ele é bem fiel à história e à ideia de como funciona a hierarquia das fadas. Então, ou seja, no filme, e dentro da ideia das fadas mesmo, de modo geral, a gente vai ter muito aquela coisa de fadas do inverno, fadas do verão, sabe? Que trabalham em estações diferentes. E além disso, dentro delas tem hierarquias. E tem tipos de fadas, algumas que cuidam de plantas, outras que são viajantes, outras que se encontram para alguns tipos de trabalhos energéticos diferentes. Então a gente vai ter essa diferença aí, tá? Na energia das fadas, de modo geral. E daí, aqui na ideia das fadas, a gente vai ter essa versão de que elas são ligadas a essa coisa de guiar. Então, quando a gente tem essa ideia, a gente tem muito aquela coisa de, por exemplo, você está perdido em um lugar. Não está sem slide. Vou compartilhar o slide novamente aqui para vocês, então. Perfeito. Tá dando para ver? Tá. Certo. Então, a gente vai ter muito essa ideia de, por exemplo, você está perdido numa floresta, em algum lugar. Trabalhar com a energia das fadas nesse momento pode ser muito interessante. Porque elas são guias naturais dos bruxos. E é uma energia fácil de se trabalhar quando você está em afinidade. Então, é muito interessante trabalhar com as fadas nesse sentido. Inclusive, eu já ouvi história de algumas pessoas que afirmam até hoje que realmente viram e enxergaram fadas enquanto estavam perdidos em lugares assim, sabia? Então, claro que eu não vou dar 100% de fé, porque são pessoas que já mexem com bruxaria. E daí, claro que a gente tem que tomar aquele cuidado básico, né? Que histórias e histórias de pescador, né? Mas, bom, de modo geral, é uma energia que trabalha exatamente dessa forma mesmo, né? Além de te ajudar com o seu raciocínio lógico e por aí vai. Quantas fadas? A gente tem alguma dúvida? Teria alguma relação com, por exemplo, a gente, assim como a gente usa o fogo para cozinhar, a gente usa o elemento ar
obviamente, para respirar. Sim, quando você trabalha a sua respiração, quando você coloca incenso nos lugares, você também está trabalhando com a energia do ar e às vezes do fogo também, dependendo de como a gente pode interpretar. Então existem várias formas, sem contar aquelas que eu deixei ali do lado mesmo, né? Que são, por exemplo, atividades artísticas, instrumento, dança, são coisas que trabalham com a energia do ar. Atividades de raciocínio também, né? Que é aquela coisa que você estuda, você faz as coisas, você está trabalhando tudo com a energia do ar, isso. Agora a gente vai começar a colocar uns pingozinhos, né? Léo, se eu faço isso, se eu faço aquilo, por que eu estou trabalhando com essa energia? Bom, Johnny falou que não tem dúvida aqui. Aqui você vai ter mais alguma dúvida, Rodrigo? Pode passar para o próximo. Pode passar. Perfeito, então, gente. Aonde que a gente vai começar a colocar os pingos no i, né? Aonde a gente vai explicar o porquê de cada elemento, né? E daí aqui a gente vai estar chegando já no finalzinho da aula. Eu gostaria de só ler esse slide antes de finalizar os seres elementais, né? E daí aqui, ó, o funcionamento dos seres elementais. Quando usadas em conjunto, ajudam a completar os objetivos do bruxo, visando facilitar, ajudar e alinhar-se com o seu eu mais elevado e poderoso. Servem como servos, mas respondem à altura de suas tratativas com eles. E por esta razão a natureza está engolindo a humanidade de modo geral, com eventos climáticos de energias negativas, como maremotos, terremotos e em vários outros efeitos. Daí que eu deixei algumas imagens, né? Aquele peso leva na consciência, né? E, claro, né, a gente vai, através dessa imagem aqui, tá passando para a próxima, né? Já saindo da esfera elemental. Léo, se os elementos eles reagem dessa forma, por que cada um tem essa ligação, né? Por exemplo, o ar com o raciocínio, o fogo com a nossa força, a água com a nossa vitalidade, sabe essas coisas? E daí, por que tem? Porque a gente vai ter uma interpretação também dos elementos metafóricas, que é essa interpretaçãozinha aqui, ó. Estão conseguindo ver? Sim. Vamos lá, então. A gente vai falar aqui dos seres elementais de modo geral, né? E a gente vai falar aqui também dos seres elementais artificiais, né? Mas antes vamos trazer a ideia aqui, ó, da cruz. A cruz dentro da alquimia, né? E esse X aqui que eu trouxe para vocês, como que ele funciona exatamente, né? Dentro da alquimia, a cruz significa passagens elementais, forças da natureza, e quando a alquimia traz a sua versão metafórica, temos a visão de que cada elemento é uma imagem metafórica que constitui o ser humano e outros seres a quais chamamos de seres elementais artificiais. São seres que podemos criar através de um ciclo de elementos. Ou seja, unindo as forças do ar, do fogo, da água e da terra, a gente pode criar outros seres. E esses elementais, eles são criaturas de dimensões menores também, assim como os originais, elementais originais, mas que influenciam na nossa dimensão diretamente. A gente pode criar esses elementais artificiais como criaturas que nos ajudam ou como criaturas obsessoras e negativas. E isso, claro, a gente pode criar de várias formas, né? Então, mas saindo dessa linhagem, né, e entrando na ciência da alquimia de forma mais profunda, como funcionam esses elementos? Vamos lá! Primeiro elemento de todos, vocês vão lembrar disso na aula de simbologia, na aula de elementos, vocês vão lembrar em várias aulas sobre isso agora vai começar a fazer mais sentido o que eu estava falando sobre essa ideia metafórica. O primeiro elemento que a gente vai estar tratando aqui é o ar. O nosso elemento ar, alquimicamente, ele representa a nossa mente, o nosso aspecto mental. Quando a gente trata do ar, a gente vai para a sua oposição, a gente vai descer ali para a água, né? A gente vai para o fogo, a sua complementação, né? Não sua oposição, perdão, que seria o poder do astral. Então a gente vai ter ali a linhagem do poder mental e o fogo representando um poder astral, certo? Depois a gente vai de fato para a sua oposição, que é a água, a qual representa aquela coisa do seu poder vital. E por fim a gente chega na terra, que representa o nosso material, ou seja, ar, mente, fogo, espírito, água,
sentimento, vitalidade, terra, matéria, carne, objetos, vida, sabe? Matéria. E quando entendemos os elementos na versão alquímica, temos a representação de que os elementos nos servem, mas que são figuras não só literais e sim metafóricas. Então, na versão alquímica, conforme eu deixei ali do lado, é exatamente assim que a gente vai começar a interpretar agora. E daí, como que a gente começa a fazer essa passagem, né? Para entender melhor, né, essa situação? Aqui, ó. Dentro dessa ideia. Funcionamento dos seres elementais para nossa realidade. Como que a gente trabalha, né, isso tudo aqui? Então vamos lá. A gente vai ter o plano do ar, que é o mental, depois a gente vai cair para o plano astral, depois a gente vai cair para o plano vital, depois para o plano material. Vamos dar exemplo de uma coisa concreta? Aqui que a gente vai ter, em cada plano, ó. Então, no ar a gente vai ter forças de energias caóticas. Aqui é caoísmo total. São forças dispersas. Aqui, já no nosso elemento astral, a gente vai ter forças que vão estar se constituindo em um formato. Quando essa força ela chega aqui, ó, no nosso vital, além dela ter um formato, ela tem um sentimento em cima dela. Ela é ligada a um prazer, a alguma coisa. E por fim essa força chega no nosso plano material. E daí, como que isso funciona de uma forma melhor? Eu pensei que eu quero voar. Eu trouxe para o astral a ideia de eu voando, a imaginação de eu voando. No plano astral eu estaria voando. Trouxe um sentimento em cima disso. Poxa, gostaria de voar. E no meu plano material, o que eu fiz? Peguei um avião e voei. Deturpou, mas foi possível que chegou da primeira dimensão até a última. E daí a gente vai estar falando bastante sobre esse funcionamento em decorrência do horário na próxima aula, tá bom?